que o nosso ambiente pode mudar a gente, que nós podemos mudar o nosso ambiente, isso é algo que todos sabem. Até mesmo os nossos avós, né, que nos diziam isso. Diga-me com quem você anda, então eu vou falar quem você é. Ou o lugar muda as pessoas e as pessoas mudam o lugar. E sim, os nossos avós, os bons velhinhos, estavam certos em dizer isso. Então, mesmo sem saber de como as influências ambientais afetam a expressão dos nossos genes ou os nossos comportamentos, ou seja, o nosso comportamento, eles estavam certo em dizer isso. Por quê? Porque o nosso comportamento, ele é mutável e não imutável. Ele muda, ele não é uma coisa só, diferente do que muitas pessoas acreditavam, do que se imaginava. Por isso que as experiências iniciais na vida de uma pessoa pode ter um impacto muito significativo a longo, curto prazo e até mesmo aí durante a vida inteira. Por mais que alguém herde, né, do seu pai, da sua mãe, um gene ansioso, são as experiências ao decorrer do desenvolvimento e vida do indivíduo que vão ditar, que vão reorganizar as expressões daquela ansiedade ou não. Ou seja, você vai ter ansiedade ou não, dado as experiências que você tem. Seja essas experiências funcionais ou disfuncionais. Assim como um ambiente que influencia negativamente um comportamento, a gente pode dizer que igualmente nós podemos sim moldar a nossa própria inclinação para uma doença, para algo que nos é herdado. Uma pessoa, ela pode sim, dado a experiências funcionais, por exemplo, modificar aquele traço ansioso, aquele traço depressivo que ela tem, que ela herdou de um pai, de uma mãe, de um avô. Aquilo que ela faz, exemplo, alimentação, exposição ao sol ou não, se ela interage funcionalmente com outras pessoas, a cultura, a sociedade, os valores, as filosofias, a religião, fatores estressantes, algumas circunstâncias da vida, por exemplo, vão ditar se essa pessoa ela vai ser de tal jeito ou de outro jeito. Por quê? Porque nos primeiros estágios da nossa vida acontece algo muito interessante que a gente vai literalmente como uma esponja absorvendo tudo aquilo que nós vemos, somos expostos e estamos ali em interação, porque o nosso cérebro ele precisa se desenvolver mais rapidamente por uma questão de sobrevivência. Essa necessidade de você sobreviver, dado a uma questão de sobrevivência, né, cria adaptações plásticas e epigenéticas que instruem, então, como os nossos genes, né, aquilo que a gente herda dos nossos pais, aquilo que é nosso, como esses mesmos genes, eles constroem a capacidade futura e habilidades de resiliência. Por exemplo, como a gente vive, onde a gente vive, por que a gente vive de tal maneira que a gente vive. Ou seja, o problema nesse sentido não é a predisposição que eu tenho para ter enxaqueca, mas se eu fico muito tempo no meu celular, exposto àquela luz não natural, azul, que me causa uma certa irritação nos meus olhos. Isso é muito interessante porque mesmo com essa predisposição que a gente tem, não necessariamente é ela que vai dar para uma pessoa um comportamento, uma doença, mas como nós nos comportamos num ambiente que pode ou não ser ruim para a gente. Para nós, o ambiente é um ambiente que pode ativar ou não esses genes, funcionais ou não. Isso é muito interessante porque quando a gente parte do princípio epigenético, isso nos ajuda a entender aquela questão de que por que o meu irmão tem determinada doença
e eu não tenho. E a gente veio dos mesmos pais. Nós temos a mesma genética. Isso é muito interessante. E também essa questão epigenética nos ajuda a entender a crença que muitos têm, muitas vezes, no determinismo, que é vai acontecer, olha, vai acontecer porque vai acontecer, porque seu pai era assim, sua mãe era assim, seu avô, sua bisavó e tal. Olha, você vai ter essa doença, certo? Historicamente. Por quê? Porque você vai herdar isso. Mas mesmo assim, se a gente pensar um pouco no tal do desgaste progressivo do organismo, que todos os organismos vivos sofrem, conhecido como envelhecimento, né? Quando a gente vai ficando mais velho. Ainda assim, a gente vê uma grande discrepância. A gente vê, como é que eu posso dizer isso para que vocês entendam de um modo mais geral, mas uma grande diferença entre aquele idoso que lá dos seus 70 e poucos anos e o idoso do mesmo 70 e poucos anos que teve uma vida boa daquele que não teve. Que teve uma vida ativa, funcional, produtivo, que trabalhou, que foi para academia, que ainda vai para academia, que estuda, que tem todos os dentes na boca, daquele que não tem. Para que, infelizmente, ele não tem. Por quê? Esse idoso, essa pessoa, ela soube trabalhar aquilo que estava à disposição dela. E quando ele trabalha com aquilo que ele tem à sua disposição, ele consegue moldar até mesmo a sua saúde. Ele consegue, de forma assertiva, essa é uma palavra muito interessante, trabalhar o comportamento. Então, é de se pensar se o seu comportamento, se o meu, se o nosso comportamento, ele fosse apenas determinado por uma herança genética, então os gêmeos idênticos, eles deveriam expressar as mesmas doenças, nas mesmas proporções e nas mesmas intensidades. Só que nós sabemos, a gente tem estudos para isso, e também a gente tem, né, o nosso senso comum ali, analítico, né, que não é assim. E os estudos, eles demonstram mesmo que pessoas, por mais semelhantes que elas sejam, existe uma grande mudança dado ao nosso estilo de vida, dado ao ambiente, seja de efeito a curto prazo ou de efeito a longo prazo, tanto fisicamente como cognitivamente. Nós vamos mudando dado a mudanças que ocorrem à nossa volta. Por exemplo, que é o caso do câncer, né? Onde outras pesquisas têm demonstrado que a regulação epigenética do ambiente colabora para alterações gênicas, né, para o desenvolvimento do câncer ou não. Se você tem um ambiente onde você não consegue dormir, onde você não bebe muita água, onde você come disfuncionalmente, você com certeza você pode vir a desenvolver questões até cancerígenas, de câncer mesmo, né, no caso, dado ao ambiente. Então, é como se o ambiente que esse comportamento me propõe e o comportamento que eu proponho a esse ambiente, eles me moldam e eu moldo este ambiente mantendo ou saindo desse mesmo ambiente. Então isso é muito interessante, porque é como se esse comportamento e esse ambiente, eles aflorassem ou suprimissem o que temos em nós, geneticamente. Tanto o nosso microambiente, né, que é aquilo que a gente controla, quanto o nosso macroambiente, aquilo que está fora de nós. Porque os hábitos nos auxiliam em todos os aspectos a gente ser melhor ou não, a gente ter um comportamento produtivo, funcional, saudável ou não, a despertar coisas boas ou não, a condicionar novas crenças e comportamentos que levam a uma vida cognitivamente mais saudável ou não. Então, quando nós falamos sobre mudanças comportamentais e ambientais, a gente está falando exatamente disso. Esse é o ponto qual a epigenética ela explora essa interação entre
os genes que você tem de ter uma enxaqueca, de ter um problema no rim, de ter um problema no fígado, e o ambiente que te traz aquilo. E a gente destaca então que, embora nós possamos herdar, você pode sim herdar, já herdou certos genes que vão te predispor a características ou doenças específicas. As experiências da sua vida e o ambiente onde você vive desempenham um papel crucial, pessoal, na determinação se esses genes eles vão ser expressados, se eles vão aflorar, né? Vamos dizer assim, se, pô, Gerson, eu tenho um gene aqui de ter uma doença no meu rim. Beleza, mas você é um cara que toma água, você é um cara que não come muito sal, você é um cara que faz exercício, você exclui isso, mesmo tendo aquilo. Isso reflete a ideia de que a gente não é produto só dos nossos genes. Você não é produto daquilo, da sua carga genética apenas. Você é produto do seu ambiente, moldando os seus genes, e os seus genes moldando o seu ambiente para manter você ali ou não. As circunstâncias ambientais, do estilo da nossa vida, das escolhas, vão determinar o que nós somos, o que nós fazemos e quem está com a gente. Por isso que você precisa tomar muito cuidado onde você está, com quem você está, do jeito que você está. Seja crítico com o seu comportamento e veja se realmente vale a pena estar aonde você está e se realmente vale a pena fazer aquilo que você está fazendo. Certo, pessoal? Então, mais um vídeo aqui no canal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, curtir, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, porque assim vocês estão nos ajudando a ajudar mais e mais pessoas através da terapia cognitivo-comportamental, neurociências e da psicologia, ok? Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!